Graça e paz. Oitavo dia de uma vida de oração por uma vida de obediência e fidelidade. Quero lhes fazer uma pergunta. O que Deus pode fazer com aqueles que o honram? Vamos lá para a Bíblia, livro do profeta Daniel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Esse texto está registrado em Daniel 2, versículos do 46 ao 49. Depois que Daniel recebeu a revelação do sonho do rei, ele agradeceu e louvou a Deus. Ele foi contar ao rei o sonho e sua interpretação. Olhando para o texto, meditando no texto, nós podemos imaginar o rosto do rei chocado, né? Com olhos perplexos, enquanto Daniel falava tudo o que lhe revelava. Nabucodonosor, enquanto ouvia as palavras reveladoras de Daniel, teve certeza de que ele apresentava o significado correto do seu sonho. Ele ficou feliz em saber que era o cabeça de ouro da estátua e não precisava se preocupar com o que aconteceria nos anos vindouros. Então, o rei toma algumas atitudes. Primeiro, reconhece que o Deus de Daniel era de fato o Deus dos deuses. O rei Nabucodonosor cai prostrado diante de Daniel, reconhecendo que Deus tem poder para revelar e explicar os mistérios, para revelar aquilo que está oculto aos olhos humanos e até mesmo aos sábios daquela época e de hoje em dia ainda. Ele reconhece que Deus está acima dos deuses, que não foram capazes de dizer aos sábios da Babilônia o seu sonho e seu significado. Mas a atitude do rei não significou que ele abandonaria os outros deuses e creria somente no Deus de Daniel. Infelizmente, a confissão de Nabucodonosor não significou o rompimento do seu coração com os deuses, com as práticas pagãs e com a adoração a ídolos. Ele simplesmente reconheceu a superioridade do Deus de Daniel sobre outros deuses, mas não o adorou como único e verdadeiro Deus. Infelizmente, nós podemos ver essa realidade e postura em muitas pessoas próximas de nós hoje em dia, até mesmo de pessoas que frequentam as nossas igrejas. Elas reconhecem Deus, sabem que Ele é soberano e tem poder sobre tudo, reconhecem suas curas, mas não querem abandonar os seus deuses, seus pecados, seus vícios, suas práticas contrárias à vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui é importante ressaltar que o rei Nabucodonosor o que ele fez foi o primeiro passo na direção certa. Ele começou bem, ele reconheceu o Deus de Daniel como Deus acima dos deuses. Isto é um bom começo, somente um começo, nada mais. Essa experiência me leva a refletir se as pessoas de fato reconhecem o meu Deus através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ideias, dos meus posicionamentos, dos meus negócios, da minha família. Que Deus eu tenho revelado às pessoas? Você já parou para pensar nisso? O que você temos feito para revelar que Deus de fato é poderoso? O apóstolo Pedro escreveu sobre o dever dos cristãos. E aí em 1 Pedro 2,12 ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, Pedro aqui está nos exortando a vivermos de modo exemplar para que com as nossas boas obras as pessoas glorifiquem a Deus. O profeta Daniel, o nosso personagem, foi exemplar. Ele mostrou sabedoria, bom senso, honestidade, integridade, fidelidade a Deus. Ele não negociou seus valores e princípios, mas manteve-se firme, mesmo que isto pudesse levá-lo à morte. O rei,
viu as atitudes de Daniel, as atitudes firmes, e conheceu o seu Deus como mais poderoso do que os seus próprios deuses. Honra Daniel e seus amigos com presentes e cargos. O rei Nabucodonosor recompensou Daniel, deu-lhe honra, grandes presentes, o colocou ao comando da província da Babilônia, era uma espécie de governador daquela província, daquele estado, vamos dizer assim, sobre todos os outros governantes e homens sábios. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, como se fossem seus auxiliares, vamos dizer assim. É interessante que no final do capítulo 1, o rei reconheceu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que os outros jovens. E agora, no final do capítulo 2, o rei reconhece que o Deus de Daniel é maior e mais poderoso que seus deuses. Daniel e seus amigos nos ensinam que quando honramos a Deus, quando o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas e o exaltamos diante dos outros, Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos honra com presentes e até, se for necessário, com cargos de posições importantes. Nesse capítulo 2 de Daniel, aprendemos acerca da soberania inigualável de Deus. Vimos que Ele é o Deus que está acima dos deuses e intervém na história humana. Ele, o nosso Deus, trabalha para que todos o reconheçam como Senhor e percebam que seus valores e princípios são valiosos e inegociáveis. É necessário, queridos, portanto, que sejamos humildes e submissos à sua vontade, e assim possamos herdar a terra e glorificar a Deus com nossas boas obras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, porque só Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E principalmente, Tu és o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o nosso refúgio, o nosso amigo, aquele no qual nós podemos conversar dia após dia, podemos conversar, ouvir a Tua voz, falar, colocar as nossas dúvidas, os nossos anseios e a nossa gratidão diante de Ti, com a certeza que Tu está ouvindo a cada um de nós. Senhor, que Tu possa estar nos abençoando de forma maravilhosa, de forma plena, para que possamos entender realmente qual é o legado, qual é o exemplo que Daniel deixa para cada um de nós, e que possamos entender que quando obedecemos, quando somos fiéis a Ti, naturalmente, a Tua recompensa, nós não precisamos buscar as bênçãos vão nos perseguir se assim andarmos corretamente diante de Ti, obedecendo a todos os Seus mandamentos e cumprindo a toda a Sua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a cada irmão que está assistindo, que está ouvindo esse áudio. Seja bênção, em nome de Jesus. Amém. Aqui é o pastor Luciano Serenado, pastor de Educação Religiosa da Igreja Batista Central do Correia, em mais um dia de oração por obediência e fidelidade. Que Deus te abençoe. Fique na paz.